boa tarde, boa noite, boa madrugada, torcida tricolor, você que nos acompanha pelas redes sociais a qualquer momento. Esse é um programa Panorama Especial. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é um pouco delicado, que é um pouco polêmico, que é a torcida tricolor, a torcida do Fluminense. A atual gestão, ela tem tentado de alguma forma trazer o torcedor para o estádio. A gente sempre sabe que tem uma série de dificuldades e para vocês que também acompanham a rede social, vocês sabem que sempre acontece aí um debate na rede a respeito da torcida do Fluminense, há aqueles que acham que quem não vai no estádio é porque não é tricolor de verdade, há aqueles que acham que você tem que ir a todos os jogos, enfim. Tem toda essa polêmica nas redes sociais e aqui no Panorama Tricolor não tem meias verdades. A gente vai colocar as cartas na mesa e eu estou aqui com Fábio Cortes do meu lado e do outro lado Paulo Roberto Andel para tratar desse assunto. Eu vou começar aqui com o Fábio Cortes. Boa noite, Fábio Cortes, tudo bem? Está de volta, estou de volta. O internacional Fábio Cortes está de volta. South American Tour. South American Tour. É isso aí, não. Sudamérica Tour. Sudamérica Tour. Exatamente. Então, olé! Vamos lá. Eu vou falar que não estou ofendendo, meu, porque é uma característica de todos aqui da mesa. Sim. Nós somos veteranos. Então, a gente, de certa forma, temos uma ideia da torcida do Fluminense desde tempos atrás. O pessoal que acompanha aí o canal 100, a gente está acostumado a ter o Maracanã lotado. E essa característica foi se perdendo com o tempo e o Fluminense está até passando aí por um bom período de tempo em que a torcida não tem comparecido ao estádio. Para você, quais são os fatores que levam ao afastamento da torcida do Fluminense do estádio? Olha, bom, antes de mais nada, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos também. Eu até gostaria de jogar mais a culpa pelos aspectos econômicos mesmo. Existe motivo. Existe um motivo que é visível, é uma crise econômica permanente que a gente está vivendo de novo já há algum tempo. Isso realmente assusta, porque vamos pegar um ingresso médio que estava sendo praticado até uns dias atrás, R$40. Uma família só de adultos, pai, mãe e 2 filhos, essa brincadeira já são R$160. Isso é verdade. Realmente não é fácil todo jogo alguém desembolsar R$160, fora deslocamento, alguma coisa vai se comer ou vai se beber. Então, a despesa para ir a todos os jogos, ela acaba sendo um fator de inibição. Mas eu estou percebendo também uma certa dificuldade do torcedor ele perceber que nós voltamos a ter casa. Nós temos casa desde o segundo semestre do ano passado. Uma casa a meio arremedo, o nosso estádio do América, porque aquilo ali está com a gente, né? Na prática, somos nós que estamos bancando aquilo ali, a infraestrutura daquilo ali. Mas estamos com problema, né? Nós estamos com problemas, né? Mas vamos lá, o estádio do América ele foi, nós fizemos muitos jogos lá, nós resolvemos a nossa situação no Campeonato Brasileiro do ano passado, lá em Edson Passos. Mas nós agora estamos tratando de novo do Maracanã como nossa casa. E nós precisamos do torcedor justamente dentro dessa luta pelo Maracanã. A luta pela nossa participação histórica no Maracanã. Nós não podemos abrir mão disso. Tá? Nós sabemos uma série de movimentos que estão sendo feitos aí, é uma questão praticamente institucional que o governo do estado quer, agora a prefeitura quer, não precisa nem dizer o resto, né? Quer por quê, né? A gente sabe, todos nós sabemos, mas a questão é essa, nós temos que ter hoje uma firmeza de posição no Maracanã como nossa casa. Lógico, admito, o jogo mais importante que o Fluminense fez, isoladamente, foi contra o Liverpool, pela primeira fase da Sul-Americana. Estava estreando, estavam jogadores novos, novidade, aquela coisa toda. Exato. O evento, um jogo, uma competição internacional. Botamos quase 40 mil pessoas no Maracanã. Mas nós não podemos esquecer que não é só de grandes jogos que a gente vai fazer. Nós temos os nossos adversários menores. Então nós precisamos realmente que o torcedor tricolor
se conscientize que o Maracanã é a nossa casa e que nós precisamos tomar conta deles. Perfeito. Paulo, seguindo aí as polêmicas das redes sociais, o torcedor que não comparece ao estádio, ele deve ser punido, ele deve ser tirar a credencial tricolor dele, ser banido da torcida, ou você acha que tem que se levar em consideração as atuais características? O Fábio Cortes, ele colocou bem a questão econômica, a questão da própria cidade do Rio de Janeiro, que está passando por um certo turbilhão, mas você acha que o tricolor ele tem que, acima de tudo, se sacrificar aí a todos os jogos, independente de qualquer coisa? Olha só, Tiba, é uma coisa que eu gostaria, tá? Mas nós estamos nessa já há algum tempo, né? Eu vou fazer ano que vem assustadores 40 anos de arquibancada consecutivos. E o Fluminense, nesse período de 40 anos, é a experiência que eu tenho em loco, né, ao vivo. Sim. O Fluminense passou fases espetaculares, passou outras fases muito difíceis. Em ambas, ele teve momentos de ausência da torcida, de grande apoio em situações pontuais. Teve momentos de muita empolgação com a questão da Libertadores. Em 2009, nós tivemos aquela arrancada maravilhosa com a torcida lotando os estádios, embora também se conte ali o fato do então presidente Roberto Orcades ter cortado o plano de sócio futebol e ter decretado o preço dos ingressos todos em R$5, o que ajudou muito o engajamento da torcida. Mas a verdade é que mas sem seguinte, custo, né? Bom, sim, claro, era uma emergência, Né? foi feita, mas tem um custo na frente. Eu acho que o principal problema é a gente passa pelo que o Fábio disse, a gente tentar criar campanha de conscientização, mas sabendo que isso é algo que não acontece há décadas. Porque todo mundo conhece a literatura do Fluminense, já ouviu aquela história do Nelson Rodrigues dizendo que os tricolores ficavam se abanando em casa com a revista do rádio, mas quando precisava eles estavam no Maracanã. Meu amigo, a revista do rádio é dos anos 50. Ou seja, a minha dúvida, agora, essa é uma questão, né? A nossa torcida, ela historicamente, ela não lota todos os estádios, e tendo inclusive potencial para isso. Sim. Uma outra questão que eu acho que é muito complicada para o Fluminense, que é o seguinte: dos grandes clubes brasileiros, nós fomos os únicos a ficar praticamente uma década sem casa. Só agora estamos retomando. Sim. Isso foi suficiente para afastar um público que regularmente ia ao estádio e a não cativar o público mais jovem, que já tem uma geração que cresceu sem estar acostumado a ver o Fluminense em campo. Então, ainda há um outro componente. Fluminense, durante um longo tempo, era o time que tinha mais assinaturas dos canais Premier do Brasil. Se hoje não é o que tem mais, é um dos que tem mais. Então, todos esses fatores, de certa forma, criam aquela situação de, às vezes, de piada, que o pessoal fala, os 15 mil de sempre, agora está sendo 10 mil, os 10 mil de sempre. Tem a Flu Sofá, né? Mas a gente fala o seguinte, a gente fala disso hoje, mas, por exemplo, se você pensar no grande time tricampeão dos anos 80, aquele time cansou de jogar para 2 mil pessoas. Sim. O time campeão de 95, que fez a maior parte dos seus jogos em Laranjeiras, que é um assunto muito importante para outro programa que nós vamos fazer. Sim, correto. Cara, você olha as súmulas, né, dos jogos em Laranjeiras, o Fluminense jogava geralmente segunda-feira à noite. Naquela época a Band transmitia e entrava com o jogo segunda, 8 horas da noite. Cara, público de 300 pessoas, 400 pessoas. Aquele é um campeonato, todo mundo fala do gol de barriga, da super partida que foi. Eu sou suspeito para falar, porque eu escrevi 2 livros sobre o tema. Mas, num deles, inclusive, eu disserto toda a campanha. A campanha foi de jogos que ninguém viu. Aquele campeonato é um tesouro perdido, porque ninguém viu. Então, agora a gente passa por uma situação no Rio. O Rio violentíssimo, perigosíssimo, tem a questão econômica também, como o Fábio bem lembrou, porque ir ao Maracanã não é só comprar o ingresso, tem toda uma série de circunstâncias, tem deslocamento, quem vai de carro tem estacionamento que nunca é mole, né? Bem carinho. Então, enfim, claro, a gente quer que quem dera o Fluminense conseguisse colocar 50 mil pessoas todo jogo, mas a realidade não é essa. Não pelo momento somente, mas porque historicamente nunca foi. Então, como reverter isso? Eu não tenho a resposta. Eu não vou bancar aqui o pedante, né, o formador de opinião pedante, como alguns são por aí, porque eu não tenho essa resposta. Agora, acho que esse assunto exige um debate, exige uma reflexão profunda, seja através de mecanismos de incrementação do sócio-futebol, seja através de acordos com as torcidas e movimentos, seja através do que for. A gente precisa aumentar a torcida. Agora, a gente não vai aumentar a torcida com essa história de quem não vai na tricolor. Sim, não tem comprando ele. A base de ameaça. Então quem é um vendido. Exatamente, entendeu? Então não tem o menor cabimento isso. Agora,
como vai se resolver essa questão, eu ainda não sei. Gostaria de ter essa resposta. Eu gostaria de provocar a questão do Maracanã. Você fala que Maracanã é a nossa casa, e eu concordo. O Maracanã, de certa forma, é a nossa casa, pela tradição, pelos títulos conquistados, enfim. Só que o Maracanã ele tem algumas peculiaridades. Ele tem a questão que ele foi diminuído, acho que são 60 mil pessoas. 69. Agora tem a questão... Na verdade, são 79, mas como o JEP não deixa... Eles não deixam aqui, então Só que você tem a questão do ingresso, que agora o Fluminense resolveu adotar um outro paradigma de ingresso, ele resolveu igualar, para quem não conhece o Maracanã, o Fluminense tem direito ao sul e de certa forma também ao leste. Só que o leste era muito caro, resolveram igualar o valor dos ingressos. Então isso até trouxe mais gente para o estádio, embora o último jogo tenha ido só 13 mil, né? Só para a gente ter uma ideia. Só que tem um lado do Maracanã mais, se não me engano, que é a parte oeste, que é toda do Maracanã, que vai continuar caro, e todo o setor norte, quando é todo dedicado à torcida adversária. Não, relativo. Veja bem, na realidade, o regulamento das competições, ele prevê 10% da carga, não da capacidade, 10% da carga é interessante saber. Do time visitante. Tá? Então o que acontece? Vamos pensar no Maracanã para 65 mil pessoas. 6.500. O que eu acho que há de errado nessa questão? Ao invés de usar o padrão que havia antes dessa reforma, que você encostava a torcida adversária na grade das tribunas. Exato, embaixo, quando era dois andares. Quando era dois andares. Vamos lá, vamos pegar um jogo que é paradigma pra gente. Fluminense e Boca na campanha da Libertadores de 2008. A torcida do Boca, ela ficou do outro lado, onde, teoricamente, onde era naquele velho Maracanã, a torcida do Vasco e do Botafogo. Então ficou ali. Sim. Ficou ali. O resto do anel superior, torcida do Fluminense. O anel inferior, torcida do Fluminense. As tribunas, camarotes, tudo ali, torcida do Fluminense. Houve um cordão de isolamento para fechar uma fileira de cadeiras ali. E para mim, esse é o comportamento que tem que ser adotado. Porque ninguém pensou nessas reformas bilionárias do Maracanã em fazer módulos reais que pudessem caber 10% das pessoas. Sim. Né? É um erro, mais ainda, né? A interligação direta dos setores, também, que era algo, desculpa, que existia francamente no Maracanã com a migração de torcida para o segundo tempo, isso acabou. Sim, acabou. Você não passa para o outro lado, você não consegue se colocar. Ou seja, quantas vezes a gente já viu, começou a ver o jogo de um lado e foi para o outro, porque o nosso time estava atacando para aquele lado. Essa coisa não existe mais. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, o Maracanã, vou até resumir para não se prolongar muito. O Maracanã, que a gente jogando hoje em dia, para que ele seja lucrativo para o Fluminense, ele precisa de lotar o estádio. E ele nem sempre faz isso. Você acha que vale a pena continuar utilizando sempre o Maracanã, mesmo tendo prejuízo? Essa é a pergunta. Essa é uma boa pergunta. Fica aberta para os dois aí. Eu acho que o Fluminense tem que priorizar o Maracanã sim. Laranjeiras é um outro papo. Quem me acompanha já de Panorama Tricolor há alguns anos sabe que eu sou um fanático entusiasta das Laranjeiras, por um segundo momento. Agora, o que tem que acontecer é que esse custo tem que baixar, gente. Eu estava olhando o borderô de Fluminense e Vitória, de Fluminense e Grêmio. O aluguel de andaime para fazer fila para a torcida acessar a roleta, R$40 mil por partida. E o aluguel é do Maracanã? Exato. Então assim, a gente não sabe. Todo mundo fala assim, não, porque o Maracanã, para se pagar, tem que botar 40, tá beleza, mas a custo de quê? Pode ser reduzido nisso. Aí você tem uma longa história, porque o estádio era um bem público, foi concedido em circunstâncias nebulosíssimas, todo mundo já sabe. Tem a questão das cadeiras cativas, enfim. Agora eu acho que tem que atacar nas duas pontas. Fidelizar o Maracanã e barateá-lo. Aí você consegue a médio prazo, talvez a longo, você criar um programa de fidelização da torcida e ao mesmo tempo lucrar. Aí vamos lá. Fazer uma criticazinha ao novo desenho, formato arena. Aquilo ali é um formato europeu. O europeu, na média, ele é um sujeito que ele vai para o estádio para bater palmas. Ele não torce como nós torcemos.
a ausência do fosso acaba virando uma justificativa para botar aquele cordão de segurança que ficam olhando para a torcida dos stewards, né? Ou seja, é uma coisa absurda aquilo ali. Uma das grandes falhas está ali, um dos grandes custos. Aquela montoeira de gente olhando a torcida porque tem medo da torcida invadir. A gente vê os estádios ali, né? Tudo nesse esquema. Gente, tenha dó, não dá para fazer uma coisa dessas. O erro está aí. Eles criaram um estádio para um torcedor europeu. Curiosamente, é um estádio apropriado para a nossa torcida. Jogando as organizadas para o anel de cima, não vai ter o risco de uma invasão. Bota o nosso torcedor, e aí eu faço um elogio ao torcedor família, que está experimentando o Maracanã e está indo para o setor leste. Isso, falar até da minha experiência, eu fui no setor leste, infelizmente naquele jogo fatídico contra o Grêmio. Eu fui Inclusive, eu queria pedir desculpa a toda a torcida família que estava presente, porque eu estou acostumado a ir na Sul e xinguei muito. Então, eu peço de antemão minhas desculpas, mas eu acho legal isso, porque você define um setor de família, um perfil, e as pessoas passam aí ao estádio, e foi muito legal isso. Vamos nos denunciar. Eu me lembro, eu tenho família espalhada, muito grande, torcedores de tudo quanto é jeito. Eu tive um tio que era torcedor do São Cristóvão, né? Então você vê, o meião do Maracanã sempre foi o setor família. E eu acho que nós, com essa iniciativa, nós estamos trazendo... Não era nem cadeira, no tempo da arquibancada mesmo de cimento. Ali o meião era as cadeiras azuis, famílias. Não, cadeira azul quase ninguém usava, a cadeira azul só enchia mesmo em jogo importante. Mas ali na arquibancada. Então, essa nossa iniciativa, ela está levando a família de volta ao estádio. Eu acho muito importante que a gente utilize desse mote para tentar trazer mais gente. E o horário do jogo do sábado foi excelente. E o horário do jogo de amanhã contra o Atlético também é excelente. Então, Paulo André, falta vontade então para poder utilizar o Maracanã, ou você acha que tem que ter um plano B, ou tentar continuar com a Edson Passos? Se você fosse tomar uma estratégia para estádio, o que você faria? O Fluminense passa por uma situação que a gente sabe que econômica é muito difícil, vai precisar de muita paciência da torcida para ser contornada, e agora tenha lá o Edson Passos para utilizar quando for absolutamente deficitário. A gente sabe que tem alguns jogos que não vai ter como fazer no Maracanã porque tem pouquíssimo apelo. Mas uma coisa não sai da minha cabeça. Edson Passos, quando a gente lota, metade do público médio da Chapecoense. Então, assim, a gente tem que olhar para todas as etapas do processo. Jogar lá é simpático, tem um formato de caldeirão, o Fluminense tem um bom handicap lá. Agora, a gente tem que ter mais torcida no estádio. Eu, particularmente, sei que hoje é um sonho muito difícil, falta dinheiro, agora é impossível, não é? Meu sonho é voltar a ver Laranjeiras com 16, 17 mil pessoas, que não é um sonho impossível, ao contrário de muitos teóricos aí que falam um monte de coisa sem a devida comprovação em termos de engenharia e de logística. Na verdade, você tem que ter o estudo da viabilidade, para você poder saber de forma técnica se dá ou não dá para utilizar. Mas de antemão a gente coloca o seguinte, o estádio do Fluminense está num terreno idêntico ao da Arena da Baixada e do estádio de Independência, que o Atlético usa lá toda semana. Exato. É exatamente, as ruas que cercam o estádio de Independência são da mesma largura da Álvaro Chaves. É ali em casa. Se chutar a bola do estádio, bate no telhado do cara. O próprio Engenhão, ele é cercado por ruas estreitas. Estreitíssimas, só tem uma rua, um trecho lá. Exatamente. Só uma. Então a gente tem isso. Agora, no primeiro momento, claro que a gente sabe que a gente está falando uma coisa de anos, eu acho que eu iria por essa tese, que o Fábio bem destacou no começo. A gente tem que criar o clima de casa no Maracanã, agora tem que baratear esses custos. Não é possível que no futebol atual o estádio só possa abrir se ele ficar totalmente lotado. Né? Porque para o futebol de hoje, 20 mil reais é um excelente público. Com certeza. Né? A maior parte dos times da Série A não coloca 20 mil pessoas. Com exceção daqueles maior torcida, é verdade. Claro, entendeu? Agora o cara que tem 4, 5 vezes mais torcida, é claro que ele vai ter maior demanda e vai colocar. Né? O Corinthians vota sempre por quê? Porque tem apelo para isso. Exato. Né? Agora, mas mesmo assim, se o Corinthians perder 6 partidas seguidas, ao invés da torcida ir para o estádio, ela vai para a porta do CT protestar. Exatamente. Como já invadiram. Sim. Então, ou seja, é uma questão de fase também. Nós temos que aproveitar um pouco essa nossa fase, nós temos que deixar de ser muito cobradores
em relação a esses jogadores que estão aí, não tem jeito, são esses. Então, vamos abraçar o time. Toda vez que nós abraçamos o time, a gente consegue seguir. Nós estamos, na realidade, vamos fazer uma leitura parcial, nós estamos em segundo lugar. Não, é verdade. O líder tem 10, nós temos 9. Esse programa está sendo gravado no dia 5 de junho, né? Então o Fluminense ainda vai jogar com o Atlético Paranaense. Sim. Pode inclusive subir na tabela. Subir na tabela, é uma questão de ver quais são os cruzamentos. Né? É isso. Muito bem. Bom, pessoal, se deixar, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aí noite adentro. Infelizmente, a gente vai ter que terminar o assunto. Se for necessário, de repente, a gente volta nesse assunto, fala sobre Laranjeiras. Isso aí é um assunto que vale a pena ser retomado. Mas hoje a gente fica por aqui. Agradeço a participação de todos. Obrigado. Valeu, Tiba. Paulo Andel. É nóis. Então, nós. Estamos aí. saudações tricolores. Saudações tricolores.